Meus amigos, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal JS TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Elmer, eu tô chegando nessa tarde com um vídeo exclusivo pra falar do Clube de Regatas do Flamengo, então se você é rubro-negro, tá no lugar certo. É um vídeo com informações, mas vou iniciar o vídeo trazendo opinião. E qual a opinião que eu quero trazer? Foi uma informação que a gente já apurou ao longo do dia de ontem, né? Ontem cedo eu falei com um representante do jogador, depois de muitas tentativas, eu falei com um representante do jogador Samuel Lino, para tentar entender que parada é essa que está acontecendo, qual é a versão, porque é muito fácil, né? A gente chegar aqui, ligar a câmera, botar o microfone, falar o que a gente acha, o que a gente quer e dane-se o mundo, justamente com o intuito de quando você é colocado na parede, para alguma forma você falar de onde que tu tirou isso, não, a fonte é inviolável, foi uma fonte que falou. Mas sendo que quando você de alguma forma você, como eu posso dizer, busca atingir a integridade de alguém, o caráter de alguém, enfim, o profissional aí de alguém, você tem que ter muito cuidado para você trazer esse tipo de informação, tá? E aí é muito fácil você, nessa questão que foi falada, de um jornalista de São Paulo, isso já me deixa um pouco mais, né? Quando eu vi quem deu a entrevista e quando eu vi de onde é que era, eu falei assim, cara, eu faço questão de apurar para poder saber a veracidade dos fatos. E não é difícil para ele que está em São Paulo. Para ele que está em São Paulo, é extremamente difícil ele conseguir informações, mas para mim não é. Por quê? Porque eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então eu consigo entrar em contato com dirigentes da torcida organizada, de todas as maiores, porque o jornalista não citou no vídeo dele quais foram as torcidas organizadas. Então, assim, as 3 maiores eu fiz contato e as 3 disseram isso não existe, não teve ninguém autorizado pela diretoria a procurar o jogador, botar o jogador na parede para cobrar alguma coisa, e nem chegou pra gente nenhum tipo de denúncio, alguma coisa de que o atleta estaria na balada, bebendo, enfim, por isso não estaria rendendo. Basta você ver o jogo, não precisa você ser jornalista, né? Basta você ver o jogo pela televisão ou pelo estádio que você vai ver que o Samuel Lino tá tentando, ele tá correndo. Não é que ele tá sem vontade, ele tá com vontade. A grande questão é que ele tá com excesso de vontade que vira uma afobação e, consequentemente, ele acaba errando, né? Os lances que ele tá tentando fazer. Então, e aí, no mínimo que você deve fazer quando você... Vamos supor que essa informação tenha chegado efetivamente até o jornalista. Chegou essa informação até o jornalista, beleza? Beleza. O que você vai fazer? Sendo um jornalista experiente, com bagagem, passagem por televisão, você vai pegar essa informação que surgiu até você e você já vai soltá-la na mídia? Tem gente que faz isso com medo de outro chegar na frente ali e você acabar perdendo crédito, né? Um jornalista sério, o que ele faz? Ele pega essa informação, guarda e começa a apurar o outro lado. E é fácil, como eu disse anteriormente. O Clube de Regatas do Flamengo disponibiliza um WhatsApp aqui. Todos os jornalistas têm acesso, todos os jornalistas que cobram o Flamengo. No mesmo grupo tá todos os assessores de imprensa ali do Flamengo. Quem é jornalista sabe quem é o empresário, quem é a empresa, quem gerencia a carreira da grande maioria dos jogadores. Então, assim, a gente sabe quem é, com certeza o jornalista ele também sabia. Então, não tô falando que ele não tenha feito, tá? Tô falando que eu faço. Antes de eu dar alguma notícia que vai impactar, eu não viso no like, na visualização, se vai impactar ou não, eu viso na veracidade dos fatos. Então, assim, para eu chegar mais próximo da verdade, é necessário, no mínimo, ouvir os dois lados. Evidentemente que existem os dois lados e a verdade. Existem fontes que vão chegar para você e vão falar uma coisa. E aí, existem fontes do lado do clube, do jogador, que vão falar outra, e muitas das vezes, aqui não tem idiota, muitas das vezes vão falar aquilo que tem que ser falado em prol do clube e do jogador. Se eu chegasse no clube hoje e perguntasse para alguém assim, olha só, meu amigo, só essa informação aqui de que o Samuel Lino estava na balada, bêbado, e por isso que ele não tá rendendo. Tu acha que o empresário dele ou o Flamengo vai falar assim, pô, cara, realmente ele estava na balada e por isso que ele não tá rendendo? Porra, claro que não. Claro que não. Por outro lado, também tem fontes que querem destruir o clube, vindo lá de São Paulo, evidentemente, né? Depois dessa situação que aconteceu entre Flamengo e Palmeiras, surgiu um monte de jornalista lá de São Paulo plantando algumas notícias para, de alguma forma, tirar do foco, né, o que estava acontecendo em relação a Palmeiras e São Paulo, VAR, né? Então, teve Facincani, vou falar o nome aqui desse idiota, que é o Facincani, falando que o Gerson, não tem nada do Gerson, cara. Tem nada do Gerson. O Gerson seguiu a lei e o Palmeiras já seguia. Era só tu pegar antes. Ele não seguiu agora, já seguia, como segue outros clubes também. E agora teve outro jornalista que falou que o Samuel Lino estava na balada.
enfim, né? É um jogador que não tem essa característica. Acompanha o Samuel Lino, não é de hoje, não tem essa característica de balateiro, de pit boy, né? Se eu não me engano, o moleque não tem nem tatuagem, né? O moleque é todo sem tatuagem e tudo mais. Então, assim, e aí eu fui procurar saber efetivamente o outro lado da história, e o que me foi passado. Existe o lado da fonte, existe o lado do atleta que efetivamente não vai jogar contra o atleta, e existe a verdade. Então você não pode pegar os dois lados como a verdade nua e crua. Você tem que ter alguém ali que não faz parte desse vínculo para te trazer alguma informação, e foi isso que eu trouxe. E foi isso que eu busquei. E qual foi a parte do meio ali que trouxe? Teoricamente, as pessoas que foram cobrar ele, né? Porque, segundo a informação, a torcida organizada... Eu não vejo essa comoção da torcida do Flamengo desesperada porque o Samuel Lino não tá jogando bem. Não vejo isso, não. Eu vejo mais de quem tá lá fora. Torcedor do Flamengo, flamenguista, não tô vendo esse desespero todo, não. Até porque o Flamengo tem elenco, né? E aí eu fui falar, teoricamente, o que deu na informação de que dos torcedores foram cobrar o Samuel Lino, né? Que foram atrás dele para cobrar ele. Nenhuma grande torcida organizada do Flamengo se encontrou ou foi atrás de encontrar Samuel Lino para fazer qualquer tipo de cobrança. E todos eles falaram em um só tom de que é apoio total e restrito na Libertadores, apoio total e restrito na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, o que chega mais perto da verdade é o que duas situações falaram a mesma coisa, que isso não existe, E uma que vem de São Paulo falou que existe, né? Então, se a fonte de São Paulo falou que a torcida organizada cobrou, nada mais justo do que a gente chegar na torcida organizada para poder perguntar, e todas as grandes torcidas organizadas disseram que nada aconteceu. E aí, o que acontece? O staff, o representante, um dos representantes do jogador, tô aqui com o meu Twitter aberto, inclusive, me siga nas redes sociais, @JonasStelman, com 2 N's aí no final, @JonasStelman, Stelman de tipo nível Stelman, com S mudo, tá? @JonasStelman é no Twitter, é no Instagram, enfim, tá? Entrei em contato cedo com o staff do jogador, tá aqui, ó, dia 10, mais conhecido como ontem, eu entrei em contato, ele desmentiu. E eu botei a notícia: é falso que o atleta Samuel Lino tem exagerado em qualquer evento na noite carioca, assim como é em verdade que as torcidas organizadas tenham cobrado o jogador por isso. Diante da inconstância, da dificuldade de adaptação e da pressão por ser a maior contratação da história do clube, parte da imprensa tem buscado construir uma narrativa para desestabilizar o atleta e colocar a torcida contra ele. Na impossibilidade de realizar investimentos desse porte, torcedores adversários, vindos de São Paulo, com a conivência de setores da mídia, têm disseminado um discurso distorsivo sobre a conduta do jogador, sem qualquer base na realidade. Eu não escrevi isso aqui à torta e à direita, evidentemente já estava falando, já estava em contato com o staff do jogador, e início da noite de ontem, voltei a entrar em contato com o staff do jogador, que me passou o seguinte, ó: segundo informações, tá? Os representantes do atleta Samuel Lino estudam ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra um jornalista que teria divulgado que o jogador estaria exagerando em casas noturnas e teria sido cobrado por integrantes da torcida organizada do Flamengo. A defesa do atleta entende que a informação é falsa e prejudicial à imagem do jogador, podendo configurar difamação e violação de direitos de personalidade, conforme o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Os representantes só aguardam ok do atacante para formalizar a ação judicial. Em casos como esse, e aí que vem a grande questão, em casos como esse é possível requerer a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, o que obriga o jornalista a comprovar a veracidade das informações divulgadas. Jonas, você como jornalista, o que você acha disso? Cara, se você tem uma informação, essa informação é danosa para a imagem de alguém, pode prejudicar alguém, você tem que ter muito cuidado para você dar essa informação e, consequentemente, você tem que ter uma carta na manga, como o Mauro César teve. O Mauro César, ele foi gigante, o Mauro César, ele foi fodástico, né? O Mauro César, ele simplesmente, quando o José Boto foi lá, falou com ele, o Boto falava com todo mundo, né? Enfim, agora eu mando mensagem, ele visualiza minhas coisas, mas nem responde mais. Parece que aprendeu com o erro, né? Enfim. E aí o Flamengo soltou uma nota oficial, mas o Mauro tinha que, calma aí, vocês vão soltar uma nota oficial eu iria usar a palavra denegrir, parece que não se usa mais, para tentar menosprezar a minha imagem, para tentar diminuir a minha imagem, para expor a minha imagem. Calma aí, vocês vão fazer isso mesmo? Gente, olha só, eu tenho aqui provas de que essa informação não chegou até mim.
E aí o Flamengo não soltou, o Flamengo além de soltar a nota, não tirou a nota. O Mauro falou assim, beleza, tá aqui quem me falou. Aí vocês se decidem entre vocês com a informação, porque o seu dirigente está falando isso e vocês estão me desmentindo, então vocês não estão se comunicando, sabe? Então assim, aí o Flamengo parece que foi lá e tirou a nota, o Mauro foi fodástico nisso, ele foi lá e provou, né? É assim que funciona, é assim que funciona. Então assim, eu sou a favor de processar. Cara, eu acho que provocar o judiciário é direito de todo mundo e vai ser avaliado, ele vai chegar ali, se ele teve, ele vai provar, né? Ah, mas quem foi a fonte? Ele pode falar, não, porque a fonte é inviolável. Enfim, então você assume a responsabilidade pela informação, porque o ônus da prova é de quem acusa, né? O ônus da prova é de quem acusa. Se o cara tá acusando o cara de estar na balada, tem foto, tem vídeo, não, a fonte me falou. Pô, mas o cara tá falando que não tem. E aí a justiça ela vai avaliar pra saber as cenas dos próximos capítulos. Mas às vezes é importante. O jornalismo ele tá tão ridículo, né? Todo mundo fala o que quer, mente, inventa, que às vezes é importante alguém tomar uma porradinha pra ficar ali como exemplo, né? Falar assim, irmão, olha só, apura mais um pouquinho antes de trazer uma informação tão contundente que pode impactar na vida e na carreira de alguém, né? Porque senão você vai tomar uma porradinha porque já tem uma jurisprudência, enfim. Não sei, eu não tenho uma opinião formada aí sobre isso, mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Estou em contato direto com o representante do jogador para saber se o jogador vai autorizar ou não, né, o jurídico entrar com uma ação contra o jornalista, beleza? Você que está comigo aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, um forte abraço, boa tarde, tamo junto, valeu!